Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar a nossa aula hoje. Pessoal, boa noite. Vocês estão aí ou não? Boa noite, Fernanda. Oi. Posso começar a aula? Por mim, pode, eu não estou conseguindo ver quem está na aula. Minha internet aqui está bem ruim. Ah, tá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas na aula. Eu vou começando. E aí a gente vai. Daqui a pouco o pessoal vai chegando, né? Então vamos embora. Vamos lá. Eu enviei o material agora um pouco antes de começar a aula para o Zap aí da turma, tá, gente? Vocês viram? Eu vi sim, Fernanda. Tá, joia. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre política nacional, sobre as políticas nacionais de saúde no Brasil, né? Mais precisamente a política nacional de promoção à saúde no Brasil, tá? E aí, a primeira grande pergunta, né? O que a gente entende, né? O que a gente pode definir por políticas públicas? Políticas públicas são um conjunto de programas, ações e atividades que são desenvolvidas pelo Estado, né, ou pelo governo, com a participação de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania. Que direitos são esses, né? Um direito social, direito cultural, direito étnico ou econômico, tá? Então, políticas públicas são programas, atividades, né, ou ações que o Estado desenvolve para assegurar algum tipo de direito, tá? Para os indivíduos. E essas políticas públicas, elas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente, ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e ou pelos poderes públicos, enquanto novos direitos das pessoas, né, comunidades, coisas, outros bens materiais e imateriais, tá? E aí, para a gente poder adentrar no nosso tema, que é promoção da saúde, né? A Política Nacional de Promoção à Saúde, a gente precisa conceituar o que seria saúde, o que a gente entende por saúde, né? Então, segundo a Organização, né, Mundial de Saúde, ela define saúde como um direito humano fundamental, tá? Esse direito ele foi escrito numa carta que foi redigida lá, né, pela Organização Mundial de Saúde em 1948, num compromisso mundial de declaração universal dos direitos humanos, né, dos direitos dos homens. E a gente diz que a saúde, ela é a busca de uma relação harmoniosa que permita viver com qualidade, tá? Então, nessa carta que foi escrita pela Organização Mundial de Saúde, né, onde se firmou esse compromisso, né, como a saúde sendo um direito humano fundamental, eles entendem que a saúde seria nada mais é do que a busca por uma relação, né, harmoniosa de bem viver, ou seja, de viver com qualidade, tá? E aí, essa figurinha aqui, na verdade, a gente já viu em uma de nossas aulas iniciais,
né? Eu não lembro qual foi, mas acredito que foi na aula de... Na primeira aula, se eu não me engano, que a gente falou de estado nutricional e eu citei os determinantes do estado nutricional, os determinantes de saúde, né? E aqui eu trago novamente quais são os fatores que determinam a saúde, né? Que são determinantes da saúde. E aí a gente tem vários fatores, né? As condições socioeconômicas, culturais e ambientais, de forma geral. E que condições seriam essas? Por exemplo, questões que envolvam a educação, o ambiente em que a pessoa trabalha, né? De que forma, que condição de vida aquela pessoa leva, como aquela pessoa mora, onde, a localidade que ela mora, se tem água potável, se tem rede de esgoto, se aquela pessoa tem acesso a serviços de saúde, né? Então, todos esses fatores, eles podem ser considerados como fatores determinantes da saúde. Além desses, a gente também tem outros fatores, né, mais conhecidos, que é a idade, o sexo, né, os fatores hereditários, né, então são fatores mais conhecidos pela população que determinam a saúde, tá? Mas esses outros que eu falei, água potável, esgoto, acesso a serviços de saúde, educação, dentre outros, são considerados fatores que determinam, né, o estado de saúde da população também, tá? E aí, a gente, antes realmente também de adentrar na Política Nacional de Promoção à Saúde, a gente precisa entender, né, o que é política pública, o que são políticas, né, públicas, o que é saúde, quais os determinantes da saúde e qual a diferença entre prevenção e promoção. Porque a gente ouve muito falar, na televisão principalmente, né? Ah, o governo a prefeitura tal, tá realizando uma atividade de promoção à saúde, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou o governo tá desenvolvendo uma campanha de prevenção a não sei o que, tá? E aí, por que se usam essas palavras? Qual a diferença entre prevenção e promoção? Aí aqui hoje a gente vai aprender que, embora pareçam sinônimas, mas elas têm uma diferença, tá? Então vamos lá. Prevenção são medidas tomadas para evitar as doenças ou as suas consequências, tá? São ações que são desenvolvidas, né? São ações tomadas para intervir, né? De maneira antecipada, né? Na verdade, é uma ação de intervenção antecipada, tá? De maneira geral, tá? Prevenção, na verdade, se refere a doenças e pode ser dividida em três níveis: nível de prevenção primário, nível de prevenção secundário e nível de prevenção terciário, tá? Já promoção, o que a gente entende por promoção? Promoção é um processo que permite às pessoas aumentar o controle e melhorar a saúde. Então vejam como os conceitos eles são diferentes, né? Enquanto a promoção a gente fala em saúde, né? Medidas que visam, né, melhorar a saúde, aumentar o controle, aumentar o controle e melhorar a saúde. Prevenção, ele fala de evitar doenças, tá? Então, a grande diferença está aí. Enquanto prevenção são ações tomadas com o intuito de evitar uma patologia, uma doença, ações de promoção visam melhorar a saúde, tá? Então, promoção, quando a gente fala em promoção, a gente pensa em saúde. Quando a gente fala de prevenção, a gente lembra de doença, certo? Então, promoção, ele é um conceito mais amplo.
e não se dirige a uma determinada doença ou desordem, mas enfatizam a transformação das condições de vida e de trabalho que aquelas pessoas elas vivem, tá? Então são medidas que são tomadas visando melhorar o ambiente que aquela pessoa vive, o ambiente que aquela pessoa trabalha, as condições de higiene, por exemplo, as condições sanitárias. Então, são medidas adotadas tentando melhorar o ambiente, a qualidade de vida daquela pessoa, tá? Com o intuito de melhorar a saúde, certo? Então, essa é a grande diferença entre prevenção e promoção, tá? De forma geral, certo? E aí, aqui nesse quadro aqui, a gente tem os diferentes níveis de prevenção, tá? Então, aqui embaixo, né, a gente tem essa seta que vai da esquerda para a direita, tá? Essa seta, ela representa a história natural da doença. Como é que a doença, ela se desenvolve, tá? Então, ela começa, ela tem uma origem, né? E ela vai ter um fim esperado, tá? Então, ela tem uma sequência, tá? Então, a gente vai dar uma analisada nas três fases aqui da doença, tá? A doença, ela pode ser dividida em três fases, ou três períodos, né? O período ou fase pré-patogênica, a fase clínica e a fase ou período onde a pessoa apresenta sequelas, tá? Na fase pré-patogênica, a doença, né, na verdade, ela ainda não está instalada. Pelo próprio nome, pré-patogênica, é uma fase que acontece antes do desenvolvimento da doença. A fase clínica é quando a doença ela se inicia, tá? E a fase onde se tem sequelas é quando a doença ela já se instalou, logicamente, e em decorrência dela, o indivíduo apresentou alguns resultados, né, negativos, deixou marcas, deixou sequelas, né? Resultados não positivos, vamos dizer assim, tá? Então, essa seria a história natural da doença. A doença, ela começa, né? Ela tem uma fase pré-patogênica, ou seja, uma fase que antecede o seu surgimento, a fase clínica, que é onde a doença se inicia, e a fase de sequelas, tá? Beleza. Então, por que eu falei isso? Porque as medidas de ação que são tomadas, né, para tentar evitar a doença, né, ela se divide em três, vamos dizer assim, três níveis de prevenção, que é o que a gente vai estudar. A prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária, tá? E esses níveis de prevenção, elas vão acompanhar a história natural da doença. Então, se a doença ela começa aqui, né, no lado esquerdo, né, na seta aqui começa no lado esquerdo, o nível de prevenção ele também vai começar do lado esquerdo, né, que é a prevenção primária. Então, a prevenção primária, ela engloba exatamente a fase, né, aquele período pré-patogênico. Então, na fase de prevenção primária, vão ser medidas, né, vão ser adotadas para se evitar o surgimento da doença, certo? Já no nível de prevenção secundária, são medidas que são adotadas a partir do momento que a doença ela foi instalada, tá? Que compreende aqui, ó, a fase clínica, certo?
E a gente tem um terceiro nível, que é a da prevenção terciária. Na prevenção terciária, a gente pode adotar medidas, medidas, né, para tentar fazer com que, né, para tratar, na verdade, a doença, né, numa fase mais avançada, impedir que aquela doença ela deixe sequelas, ou a gente pode também adotar medidas, né, para tratar, reabilitar, na verdade, os pacientes que tiveram uma doença e tiveram sequelas daquela doença, tá? Então, não sei se vocês conseguiram entender, mas esse é o modelo de nível de prevenção. Prevenção primária, secundária e terciária, tá? A prevenção primária, ela atua no período pré-patogênico, tentando adotar medidas para evitar, né, o surgimento da doença. As medidas de prevenção secundária, elas são adotadas com o intuito de tratar, né, a doença, né, de diagnosticar, vamos dizer assim, a doença que se inicia, tá? E medidas de prevenção terciária, elas são adotadas com o intuito de tentar contornar, né, a situação da doença, que já está no estágio mais avançado, ou são medidas adotadas com o intuito de reabilitar os pacientes que tiveram sequelas daquela doença, certo? Então, é isso. De que forma são divididos os níveis de prevenção? Em três: primário, secundário e terciário, certo? Mas a gente tem uma grande ressalva. Aonde é que a promoção ela se insere nisso tudo, né? A promoção da saúde. A promoção da saúde, ela se insere dentro, né? Se insere dentro, fica redundante, mas é exatamente isso, né? Ela fica dentro da prevenção primária, ela está alocada dentro da prevenção primária, tá? Porque na prevenção primária, a gente viu que se tomam medidas para evitar o surgimento da doença, beleza. Mas, num primeiro nível da prevenção primária, a gente adota medidas de promoção à saúde. Ou seja, a gente adota medidas para melhorar a qualidade de vida da pessoa, para realmente, né, melhorar aquele ambiente que a pessoa vive, né, porque a gente, adotando essas medidas, né, de melhoria na saúde, melhoria na qualidade de vida, a gente, de certa forma, vai estar contribuindo para o não surgimento de doenças, tá? Mas o nosso foco inicial, quando a gente fala da promoção da saúde, é melhorar a saúde. Então, nesse primeiro nível, né, de promoção aqui da saúde, a gente está pensando na saúde da pessoa, tá? E dentro da prevenção primária, a gente tem um segundo nível, mas esse segundo nível, ela já recebe uma outra nomenclatura, né? Que é proteção específica, tá? Já deixou de ser promoção da saúde. Então, não se pensa mais em medidas para melhorar a saúde da pessoa, a qualidade de vida da pessoa. No segundo nível de prevenção primária, já são adotadas medidas com o intuito de prevenir já um possível surgimento de alguma patologia, certo? Qual seria? Exemplo, nesse segundo nível aqui, que é proteção específica, a gente pode dar como exemplo campanhas de vacinação, né?
campanhas de vacinação preventivas, logicamente. Essa época que a gente está vivendo agora, por exemplo, esquecendo um pouco a Covid, né? É uma época que a gente está no outono, no inverno, já entramos no inverno, né? 21 de... Não, entramos no inverno não, estamos no outono. E é nessa época que acontecem os resfriados, os problemas de saúde relacionados à gripe, né? Então, é nessa época que o Ministério da Saúde, ela faz campanhas de vacinação para gripe, contra a influenza, né? H1N1, tá? Então, essa medida que o governo está tomando é uma medida de prevenção primária, né? De segundo nível, porque ele está tentando, né? Proteger a população para uma patologia específica, para uma possível doença, que é a influenza H1N1, certo? Então, é uma medida de prevenção primária, ele está se antecedendo ao surgimento da doença, por isso que a gente fala que ele está nessa fase aqui, ó, pré, né, patogênico, o indivíduo não desenvolveu a doença, né? O Ministério da Saúde está tentando se antecipar, tá? Então, é uma forma de prevenção, né, ao surgimento dessa doença. Mas deixa de ser a promoção à saúde, não é mais um primeiro nível, porque ele está pensando numa doença específica, que seria o caso da influenza H1N1. Então, ele passa a adotar medidas de proteção específica, tá certo? Vocês conseguiram entender a diferença de promoção na saúde para prevenção? Aliás, de promoção da saúde para proteção específica? Hein, gente? Isso é muito importante, hein? Tá todo mundo quieto. Ó, eu vou passando, tá? Eu subentendo que tá todo mundo entendendo. Então, vamos lá. Nessa figura aqui, nesse esquema, né? Eu falo quais são as medidas de prevenção da saúde, né? A gente viu que tem medidas de prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, tá? Medidas de prevenção são aquelas ações, né, que a gente entende de forma geral e a gente adota para se antecipar algum fato, tá? Nas medidas de prevenção primária, né, são medidas, né, prevenção das condições que levam ao aparecimento de certas doenças, tá? Esse é um exemplo de prevenção primária. E aí, como exemplo, as campanhas de vacinação. Nesse caso aqui da prevenção primária, que eu dei para vocês, falando especificamente da vacinação, a gente pode classificar isso aqui como segundo nível, né? E não primeiro nível, porque o primeiro nível é promoção da saúde, né? Esse aqui, prevenção das condições que levam ao aparecimento de certas doenças, né? Pegando esse exemplo da vacinação, é proteção específica, tá? Prevenção secundária. Na prevenção secundária, ela tem o intuito de deter precocemente certos tipos de doenças. Aí aqui eu falei para vocês lá no slide anterior que na prevenção secundária, né, quando a gente olha no curso natural da doença, a partir do momento, é a fase clínica, né, é onde a doença ela já se instalou. E o objetivo das medidas de prevenção secundária são deter precocemente, né, ou diagnosticar precocemente, né, as patologias. Então, aqui, como exemplo, a gente pode dar os rastreios. Que tipo de rastreio?
por exemplo, uma mulher com 40 anos que vai fazer um exame preventivo, né, de colo do útero, que ela faz todos os anos lá, e aí ela vai fazer para fazer o acompanhamento, para ver se tem ou não a doença. E qual o objetivo? Qual é o objetivo, né, desse rastreio aí? Diagnosticar precocemente um câncer, né, de colo de útero, tá? A questão aqui da prevenção terciária. A gente viu que na prevenção terciária são medidas que a gente pode adotar quando a doença ela já está no estágio mais avançado, tá? Então, são medidas, por exemplo, que pode adotar para amenizar, né, dor ou evitar sequelas, né, no indivíduo, certo? Ou medidas que podem ser tomadas com o intuito de reabilitar o indivíduo, que é esse exemplo que tem aqui, tá? Reabilitar o indivíduo porque a doença deixou algum tipo de sequela, tá? Exemplo, paciente que é diabético, diagnosticou lá tardiamente, né? Não conseguiu ter o diagnosticou tardiamente. E por que eu digo tardiamente? Porque apresentou uma úlcera, né, uma ferida no pé, em decorrência de um, sei lá, sei lá, uma perfuração por um espinho. Essa ferida, esse espinho infeccionou, como ele era diabético mal controlado, essa ferida piorou e chegou ao ponto dele precisar amputar a perna. Então, só veio descobrir, né, que o paciente era diabético quando ele estava internado, né, antes de amputar a perna. Então, o diagnóstico do diabetes foi tardio e não teve jeito, ele precisou amputar para não ter uma complicação mais séria, tá? E aí, ele vai ter que passar por um processo de reabilitação. E que processo de reabilitação seria esse? Fisioterapia ou intervenção cirúrgica, como foi o caso, né, de uma amputação, ou ser assistido em programas de reabilitação, tá? Então, esse esqueminha aqui é só para vocês tentarem se localizar quais são os níveis de prevenção e os exemplos, né, de acordo com cada nível, né, como a gente pode classificar, quais são os exemplos em cada um desses níveis, certo? E aqui, a grande diferença, né, entre promoção da saúde e proteção específica. Relembrando que promoção da saúde e proteção específica, eles fazem parte do primeiro nível de prevenção, que é, a prevenção primária, desculpa. Elas fazem parte da prevenção primária, né? Promoção da saúde é primeiro nível e proteção específica é segundo nível, tá? E ambos fazem parte da prevenção primária, certo? Então, vamos lá. Promoção da saúde. A gente diz que a gente adota medidas de promoção da saúde, né? Quando a gente adota medidas relacionadas aos fatores determinantes e condicionantes, né, à saúde, né? E esses fatores determinantes e condicionantes, eles são globais, que são aqueles que eu falei lá atrás, né? Quais são os fatores determinantes da saúde, condicionantes da saúde? Água potável, bom esgotamento sanitário, ambiente de trabalho, se a pessoa tem um ambiente de trabalho que proporcione bem-estar para aquela pessoa, né? Então, fatores determinantes e condicionantes do bem-estar daquela população, tá?
são fatores globais, né? E geralmente intersetoriais, né? Englobam vários setores. Por exemplo, saneamento básico, acesso à alimentação, educação, tá? Em tese, são executadas no período pré-patogênico do processo saúde-doença. Então, foi tudo aquilo que a gente viu no slides lá anterior, quando eu falo do curso natural da doença, tá? Que a promoção da saúde, ela acontece durante o período pré-patogênico, antes do surgimento da doença, tá? Então, aqui, para facilitar, eu coloquei essas duas figuras aqui. Promoção da saúde, quais são as medidas que a gente pode adotar, né? Que digam respeito à promoção da saúde. Saneamento básico, acesso à alimentação, educação em saúde, tá? E medidas de proteção específica. Exemplo, imunização, que é a vacinação, né? E o uso de EPIs. Por que essas duas são medidas de proteção específica? Porque elas visam prevenir o surgimento de alguma condição específica. No caso das imunizações, alguma doença específica, por exemplo, se proteger contra sarampo, contra H1N1, e o uso de EPIs se proteger contra alguma doença do trabalho, né? Alguma doença que seja provocada pelo exercício do trabalho, tá? Então, conseguem entender bem a diferença entre promoção da saúde e proteção específica? Relembrando mais uma vez, ambas fazem parte da prevenção primária. Prevenção primária, tá? Sendo que promoção da saúde é o primeiro nível, tá? Ela está no primeiro nível, é a primeira coisa que deve ser feita. E a proteção específica, ela está no segundo nível, no segundo patamar, tá? Mas ambas, elas fazem parte da prevenção primária, certo? Então, continuando. Então, passando isso tudo, o que raios é promoção da saúde? Promoção da saúde é o conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, seja individualmente ou seja coletivamente, que se caracteriza pela articulação e cooperação intra e intersetorial e pela formação da rede de atenção à saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, com a ampla participação e amplo controle social. Então, gente, esse conceito todo aqui foi tudo que a gente já viu. O que é desenvolver medidas de promoção à saúde, né? São medidas que a gente adota buscando melhorar a qualidade de vida. E para isso, a gente tem que buscar articular, né, os diversos setores, o setor da saúde com o setor do meio ambiente, com o setor da educação, tá? Todos os setores eles têm que estar interligados, né, buscando desenvolver estratégias para promover, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? E o grande objetivo, né, de se desenvolver, né, estratégias para a promoção da saúde é atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida da população. Então, vamos colocar uma coisa na cabeça. Fazer, né, promoção da saúde. Quando a gente lembrar de promoção à saúde, a gente lembra de melhoria de qualidade de vida, né? E atendimento das necessidades sociais em saúde. Porque se a gente garante
o acesso da população à saúde, a gente melhora a saúde da pessoa. E se a gente melhora a qualidade de vida, o ambiente onde aquela pessoa vive, a gente melhora a saúde da pessoa. Certo, gente? Deu para entender? Deu. Tô passando. Então tá bom. Deu sim. Então beleza, vamos embora. Então, na verdade, a promoção da saúde, ela é uma luta pela garantia constitucional dos direitos humanos. A gente viu que a saúde, ela é uma garantia constitucional, ela é um direito constitucional, tá? Que a democracia, né, que que a gente deve lutar, né? Todos nós devemos lutar pelo direito à saúde, né? E a luta pela democracia, tá? Então, a saúde, ele é um direito constitucional que compete a todos, tá? E o Estado, ele deve garantir a todos, tá? É responsabilidade do Estado. Então, a nossa Constituição Federal, em 1988, ela instituiu o Sistema Único de Saúde e veio assegurar o acesso universal dos cidadãos às ações e aos serviços de saúde, porque a gente viu que, quando a gente fala promoção da saúde, a gente deve, né, pensar, associar, né, ao quesito acesso aos serviços de saúde. Então, o governo, né, o governo não, a Constituição Federal, ela veio garantir isso, né, por meio da Constituição Federal. Ela disse que instituiu que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele deve ter um acesso universal aos cidadãos, ou seja, o SUS é um direito de todos, né? Todos podem ter e devem ter o acesso universal, tá? A esse sistema, tá? Qualquer pessoa que chega a ele pode e deve ser atendido, sem distinção, tá? E na Constituição também, Federal de 88, também veio assegurar a integralidade da assistência com igualdade, né? Sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, ou pelo menos ela deveria vir assegurar, né? Assim, o SUS, ela não deve distinguir pessoas, raças, né? Vamos dizer assim, poder aquisitivo, não deve fazer distinção, né? E devem atender a todos de forma integral, né? Como quando a gente diz integral, em todos os sentidos, aos seus níveis de assistência, né? E a Constituição também veio assegurar a ampla participação social, né? Que é capaz de responder pela promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, conforme a necessidade das pessoas, né? O SUS, na verdade, ela é a forma como o Estado se organizou para efetivar as políticas de saúde no Brasil. Então, foi a maneira que o Estado ele teve, né, como medida para se organizar. Ele disse, então se a Constituição ela diz que a gente deve assegurar saúde, que a saúde é direito, né, que a gente deve garantir a saúde a todos, então a gente tem que tomar alguma medida, criar alguma política de saúde que atenda a todos, né? E o SUS foi essa saída, né? Foi a forma como o Estado resolveu, né, agir para que essa medida pudesse, essa determinação pudesse ser atendida, né? Então vamos lá. A promoção da saúde como eu já falei, é um compromisso constitucional, né?
é um direito constitucional, né? E vincula-se à concepção expressa numa carta extremamente importante, que foi uma carta redigida internacionalmente, né? É a Carta de Ottawa, foi redigida em 1986, e diz que as ações de saúde, elas objetivam a redução das iniquidades em saúde, garantindo oportunidade a todos os cidadãos para fazer escolhas que sejam mais favoráveis à saúde e serem, portanto, protagonistas no processo de produção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Então, essa carta, ela vem com esses dizeres aqui, né? Que as ações de saúde, elas devem ter esse objetivo, né? De garantir oportunidade a todos os cidadãos para que eles próprios possam fazer as suas escolhas, né? As escolhas que sejam favoráveis às suas saúdes, né? Então, é por isso que baseado nisso, né, que o Estado brasileiro, né, ele também criou o Sistema Único de Saúde, né, para atender, para que todos tivessem acesso de forma universal, né. E aí a gente vai adentrar agora na Política Nacional de Promoção à Saúde, que é a PNPS, né, que é conhecida, né, por esse encartezinho aqui, né. A Política Nacional de Saúde, ela pode ser dividida em 3 capítulos, né, em 3 partes, né, 3 grandes blocos, né, em 3 grandes momentos, de 98 a 2004, de 2005 a 2013 e de 2013 a 2015, né? Então, de 98 a 2004, foi um período que, na verdade, passou a ser o embrião da política, né? Não foi nesse momento aqui, a política não surgiu nesse momento, foi apenas um começo, né? Um pontapé inicial para que essa política pudesse surgir. De 2005 a 2013, foi nesse período em que aconteceu o surgimento, né? Que surge, na verdade, a Política Nacional de Promoção à Saúde. Foi nesse momento que ela se desenvolveu, né? E de 2013 a 2015, essa política passou por uma ampla revisão, né? E por uma nova divulgação, né? Dessa política, tá? Então, no primeiro capítulo, que aconteceu de 98 a 2004, que eu falei que é o embrião, né, da política, o que aconteceu, né? Em 98, voltando um pouquinho, em 1988, né, que é a fase da Constituição, né? No texto da Constituição Federal e na Lei Orgânica de Saúde, vem se falando muito na questão da promoção da saúde, né? Então, a partir desse momento é que se começa a falar muito sobre promoção da saúde e não de prevenção de doenças, né? E em 1998 a 99, o Ministério da Saúde, ele formalizou em cooperação com um programa da ONU, um projeto de promoção da saúde, né, com um novo modelo de atenção. E a partir desse momento, houve a elaboração de uma política, né? E que política era essa? Era a Política Nacional de Promoção à Saúde, tá? Então, ela surge nesse período, entre 98 e 99, tá? Os primeiros movimentos que aconteceram, né, nesse período aí, que se falou muito sobre a promoção da saúde, né, se houve a difusão, né, dos princípios de promoção da saúde, né, que foram traduzidos por diversas cartas, né, aquelas cartas internacionais, uma delas aquela carta de Ottawa, né, aqueles textos que foram traduzidos e que se falava muito sobre a questão da saúde, de promoção da saúde e de experiências que já existiam aqui dentro, né, do nosso país. Então, aconteceram vários debates, né, e dentre esses debates se trouxeram esses textos internacionais e experiências nacionais,
falando acerca da promoção da saúde, né? Então, esses movimentos falaram muito, né, nesse período inicial, né, de 98 aí, de 98 a 2004, né? Então, muito se discutiu acerca da promoção da saúde, né? E os documentos e projetos, né, que se falou muito, né, no marco da promoção da saúde no SUS, foram elaborados e as áreas que mais se falou dentro da promoção da saúde girou em torno de área da alimentação saudável, de atividade física, a questão da violência no trânsito, da promoção de saúde nas escolas, tá? Então, esses foram os temas que foram levantados durante, né, as discussões, os debates, quando o tema era promoção da saúde, né? Então, para a pessoa ter saúde, ela precisa ter uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, ela precisa fazer atividade física, né? Quando se tem violência no trânsito, a pessoa perde a saúde, né? Então, quando a pessoa não tem, a criança não tem hábitos adequados na escola, ela deixa de ter saúde. Então, assim, todos esses temas são pertinentes e giram em torno da promoção da saúde. Então, todos eles foram levantados, né, como temas importantes, né, que tinham correlação com a promoção da saúde, né? E a formalização, né, dessa política, né, da Política Nacional de Promoção da Saúde, apesar de todos os esforços feitos pelo Ministério da Saúde, o resultado, né, dessa primeira fase, né, entre 98 e 2004, foi apenas a redação, né, a redação de um documento, né, que serviu para a posterior construção da política. Então, nesse primeiro momento, não surgiu a política, né? Mas se teve um grande incentivo, porque vários documentos, né, surgiram aí que serviram de base para a construção da política, né, que aconteceu num segundo momento, tá? E a grande contribuição desse primeiro capítulo, né, desse primeiro momento, é que se houve a análise da situação da saúde no Brasil, né, nesse primeiro momento, se analisou como é que estava a situação dos brasileiros, houve a sistematização das boas práticas em promoção da saúde dentro do Sistema Único de Saúde, né? Se desenhou as 7 estratégias que impulsionaram a Política Nacional de Promoção da Saúde e os princípios também, né, que norteiam a promoção da saúde dentro do Sistema Único da Saúde. Então, não foi de todo perdido. Tudo tem que ter um início. E o início da Política Nacional de Promoção à Saúde começou com esse primeiro capítulo, entre 98 e 2004. E essas foram as contribuições desse primeiro capítulo. O surgimento das estratégias que impulsionaram a PNPS e dos seus princípios, né, basicamente, tá? Então, essas são as estratégias que impulsionaram, né, a política, que foram criadas, né, e dentre elas, aqui eu não vou ler todas, né, mas a gente tem a promoção de hábitos e estilo de vida saudáveis, com ênfase no estímulo à alimentação saudável, à atividade física, a comportamentos seguros e combate ao tabagismo. Então, tem várias estratégias, né, que foram elaboradas dentro do contexto, né, desse primeiro período, que impulsionaram, né, que alavancaram aí a criação, né, que se viram como base para a criação da Política Nacional de Promoção à Saúde, tá? No segundo capítulo, que compreende os anos de 2005 a 2013, nessa fase foi onde nasceu, cresceu e se desenvolveu a PNPS, tá? Em 2005, a Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, ela assumiu a coordenação, né, para o processo que construiu essa política, né? Então, na verdade,
quem começou a organizar, né, esse processo de construção foi essa coordenação, a Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, tá? A PNPS, né, ela foi instituída pela portaria do Ministério da Saúde, número 687, de março de 2006, e redefinida por uma portaria de 11 de novembro de 2014. Então, vejam bem, ela foi criada, né, em 2006 e foi redesenhada, redefinida em 2014. E essa PNPS, essa política, ela tem como valores a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a questão da humanização dentro do Sistema Único de Saúde, a questão da justiça e da inclusão social, né? E como princípios dessa política, a equidade, a participação da sociedade, a questão da autonomia e do empoderamento, né, dos cidadãos, né, deles próprios poderem nortear, né, se empoderar da sua saúde, a questão da intersetorialidade, da sustentabilidade, tá? Da intrasetorialidade, tá? E da territorialidade. Então, isso aqui é bem decoreba mesmo, né? Mas que sempre cai em provas de concurso, a questão dos valores e dos princípios da Política Nacional de Promoção à Saúde, tá? Qual seria o objetivo geral dessa política? O objetivo geral da Política Nacional de Promoção à Saúde: promover a equidade e a melhoria das condições e modo de viver, certo? Então, é lembrar lá do início da aula, quando a gente fala de promoção da saúde, a gente lembra de melhoria da qualidade de vida. Então, ó, promover a equidade e a melhoria das condições e do modo de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo as vulnerabilidades e risco à saúde, decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais, certo? E aí, dentro dessa política da PNPS, existem temas que são considerados prioritários, temas são levantados, né, como prioridades para serem discutidos e para serem elaboradas estratégias, tá? Para que possam ser feitas estratégias para tentar evitar, né, problemas, surgimentos de doenças. E que temas prioritários seriam esses? Ou, por exemplo, primeiro, a formação de educação permanente. Isso a gente vai estudar cada um desses temas, né? Segundo, a alimentação saudável e adequada. Terceiro, práticas corporais e atividade física. Quarto, enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados. Quinto, enfrentamento do uso abusivo de álcool. Sexto, promoção da mobilidade segura e sustentável. Sétimo, promoção da cultura da paz e direitos humanos. E oitavo, promoção do desenvolvimento sustentável. Então, parece bobagem, mas já vi em prova de concurso um enunciado bem grande lá e dentre as perguntas lá, querendo saber qual dos temas lá era considerado prioritário dentro da PNPS. Então, eles davam 5 temas e apenas um não era prioridade. Então, era para marcar a alternativa que era errada, né? Então, é interessante que vocês saibam quais os temas prioritários dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde. Certo, gente? Então, vamos lá. Aqui a gente tem as fotos, né, dos temas prioritários e os diversos programas
que são feitos, né, dentro da parte de práticas de atividade física e corporal, né, a gente tem a Academia da Saúde, que é um programa que foi feito. A gente tem a parte de alimentação saudável, né, prática de alimentação saudável, que envolve a questão da amamentação também, que não deixa de ser a alimentação saudável para o bebê, do combate ao tabagismo, né? A gente tem esse encartezinho aqui. Então, diversos temas com seus diversos trabalhos, né, publicitários que são feitos para tentar trabalhar com a população, né, na busca, né, de hábitos considerados saudáveis e que visem a saúde, né? Outros temas prioritários, né? E aí, falando especificamente de cada um desses temas, né, quando a gente fala de formação e educação permanente, nada mais é do que a questão de seminários, reuniões, capacitações que devem ser feitas com os profissionais, né, os gestores, os representantes de instituições de ensino, de pesquisa, com aquelas pessoas que estão nos estados e municípios, com servidores, né? Eles devem participar por capacitações, né? Para estar sempre em constante aperfeiçoamento, né? Para estar sempre estudando acerca de temas que envolvam a promoção da saúde no âmbito do SUS. Então, é um tema prioritário dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde, né? Está sempre capacitando os seus funcionários. O segundo tema, ele fala sobre alimentação saudável e adequada, né? Então, diversas ações aí são feitas dentro desse tema. Por exemplo, ações relativas à alimentação saudável, né? Tais como ações que envolvam o aumento do consumo de frutas e hortaliças e a diminuição do consumo do sal, né? Ações dentro das escolas, né? Então, que englobe programa de saúde na escola, né? Ações, né? Que envolvam a questão do programa Bolsa Família, né? Então, diversas ações são feitas, né, dentro da questão da alimentação saudável e adequada. Então, diversos programas também participam, né, que estão atrelados a essa política nacional de promoção à saúde, né? O programa de saúde na escola, o programa Bolsa Família, eles estão atrelados, estão interligados, falando de um mesmo tema, né? Acerca de uma mesma temática, né? Que é a alimentação saudável, tá? Um outro tema prioritário seria a prática corporal e de atividade física, né? E dentre uma das ações que foram feitas foi o financiamento de projetos de atividade física em municípios, né? O outro foi a questão da implantação do programa de academias de saúde, que foi espalhada, né, pelo Brasil inteiro, né? Essa implantação aconteceu em 2011, então foi feito esse projeto, esse programa, que é bem legal e que incentiva a prática de atividade física, né, com o intuito de melhorar a saúde das pessoas, né? Então é uma ação, foi um projeto que foi desenvolvido e que traz muitos benefícios, né? E que é muito positivo, né, no quesito de promoção da saúde, né? Um outro tema prioritário, o enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados, né? Uma das campanhas que foram feitas, né, foi em 1990, quando houve a proibição da propaganda de cigarro e a introdução das mensagens de advertência nos maços, né? Uma outra ação que foi feita em 2011, onde foi instituída uma lei federal 12.546. Essa lei proibiu
o ato de fumar em recintos coletivos. E houve também, além disso, o aumento da tributação, né, dos cigarros. Então, passou a cobrar mais imposto, né, dos fabricantes, né, de cigarro. Então, diversas ações são feitas buscando, né, o enfrentamento, né, a diminuição, na verdade, do consumo dessa droga, né? Não deixa de ser uma droga. Um outro tema prioritário é a questão da promoção da mobilidade segura e sustentável, né? Por meio de leis, né? Uma das ações é a aprovação de leis que restringe o consumo de bebidas alcoólicas para motoristas enquanto eles estão dirigindo, né? Uma outra ação, o aumento, né, do controle de fiscalização no fornecimento de bebidas para menores de 18 anos. Também foi instituído um projeto Vida no Trânsito, né, que, deixa eu só minimizar aqui porque está difícil de ler, envolvendo instituições locais, nacionais e internacionais, né, na elaboração de um plano de ações integradas de segurança no trânsito, visando reduzir o quadro de mortalidade, né, no trânsito, tá? Então, assim, diversas ações são feitas buscando melhorar essa questão de acidente, né, no trânsito, né? E quando a gente melhora esse perfil aí, né, de acidentes no trânsito, mais pessoas, né, ficam vivas e deixam de ter sequelas, deixam de ficar doentes, né, em cima de uma cama, ou até mesmo perder a vida, né. Um outro tema prioritário parou aqui. Ah, tá, voltou. Um outro tema prioritário é a promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, né, que foi um grande exemplo que a gente pode dar aqui, que aconteceu em 2005, né, um plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, né, a gente sabe que existe violência contra os idosos, volta e meia aparece na televisão cuidadores, não só cuidadores, não, mas pessoas da própria família, né, agredindo os idosos. Então, em 2005 foi feito um plano de ação com o intuito de combater realmente a violência contra essas pessoas, né. Em 2006 foi feita a Lei Maria da Penha, né, que hoje em dia, cada dia mais fala nessa lei, infelizmente, né, a questão da violência contra a mulher. Em 2008, a Política Nacional de Saúde Integral, né, do pessoal da LGBT, né, então diversas políticas aí e ações, né, que envolvam a questão dos direitos humanos, da cultura da paz, né. Um outro tema prioritário é a questão da promoção do desenvolvimento sustentável, então diversas ações aí que visem a prática, né, a prática agrícola aí visando o desenvolvimento sustentável, né? Então temos diversas ações, né? A criação de grupos técnicos de saúde e licenciamento ambiental, a criação de câmaras técnicas de saúde e apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Então, vários planos que foram desenvolvidos visando a questão do desenvolvimento sustentável. E aí, entre 2006 e 2010, foram repassados cerca de 171 milhões, né, de reais para as secretarias, né, estaduais e municipais de todas as regiões do país, visando, né, dar verbas, né, condições para que esses locais eles pudessem desenvolver ações que falassem, né, de promoção à saúde, tá? E aí a gente adentra no terceiro e último capítulo da Política Nacional de Promoção da Saúde, que acontece entre 2013 e 2015,
Esse capítulo ele fala da questão da revisão, né, da política. Essa política ela foi revisada, ampliada, né, e redivulgada, né? Então foi feita a revisão pelo Ministério da Saúde e essa revisão ela apontou a necessidade de articulação dessa política de promoção da saúde com outras políticas, com o objetivo de fortalecer ainda mais a política de promoção da saúde, né? Com a participação da sociedade, de movimentos populares, em virtude da impossibilidade do setor sanitário responder sozinho ao enfrentamento dos determinantes e condicionantes que influenciam a saúde. Então, é muito difícil a gente colocar a culpa apenas no setor sanitário, né? Responsabilizar apenas o setor sanitário no quesito saúde, aí, na questão da saúde, quando a gente viu que os determinantes de saúde envolvem diversos setores. Então, nada mais justo do que ampliar essa questão da Política Nacional de Promoção da Saúde, né, e englobar diversas outras políticas, né, porque a responsabilidade aí passa a ser compartilhada, né. E aí, com essa revisão, com essa ampliação, foi criada uma estratégia de publicidade e comunicação social, né, com o slogan da saúde se cuida todos os dias, né, e se fizeram, né, diversos encartes, né, diversos livretos publicitários falando acerca da alimentação saudável, né, e dentre esses encartes, né, com o slogan da saúde se cuida todos os dias, se articulou ações intersetoriais específicas em diversos eixos, né? Então, falando do eixo da alimentação saudável, da redução do consumo do álcool, da atividade física, do tabagismo, da segurança do trânsito, da cultura da paz, ou seja, dos temas prioritários, né? Então, todos aqueles temas prioritários, eles foram englobados dentro dessas cartilhas aqui, né? E além dessas, se inseriu uma nova, que foi incentivo ao parto normal, tá? E aí, a prática de promoção em saúde, ela possui diversos cenários possíveis, né? Então, a gente pode fazer ações estratégicas de promoção da saúde em que locais? No município, nas comunidades, nos nossos bairros, em creches, escolas, dentro de ambientes de trabalho, dentro da nossa própria família e domicílios, né? Levando isso para domicílios, para vários locais, né? E qual seria o papel do nutricionista na promoção da saúde? Aqui eu trago um exemplo do papel do nutricionista dentro da saúde na escola, né? A escola, ela atua como um espaço, né, privilegiado, onde a gente pode trabalhar a promoção da saúde, né? Porque a gente tem pessoas bem informadas, que são os professores, né, os diretores, né? E que podem ser pessoas ativas, que podem nos ajudar a promover, né, a ser colaboradores e divulgadores, né, de ações de promoção de bem-estar. Então, o nutricionista, ele pode exercer a sua função, que é a de promover a saúde na escola por meio de atividades assistenciais, né, assistenciais e educativas, relacionadas com o desenvolvimento do programa de alimentação escolar, né, que a gente vai estudar mais à frente, que é o PNAE, né, integrando esse programa com, então dá para ler aqui, com os demais profissionais, né, que trabalham naquele espaço. Então, o nosso papel, né, dentro das escolas é esse, levar o nosso conhecimento, difundir o nosso conhecimento com os outros profissionais, fazendo com que aqueles outros profissionais que trabalham ali sejam divulgadores, né, também
levando conhecimento, né, e possam colaborar conosco. E além disso, o nutricionista, ele tem por finalidade também associar o conhecimento, né, técnico, né, do nutricionista com o desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação do Escolar. Então, ele tem um papel mega importante dentro da escola, né? E aí, gente, a gente já está chegando no finalzinho da aula, né? Só para amarrar, sobre o Sistema Único de Saúde, só um resuminho mesmo. O Sistema Único de Saúde, ele é um dos maiores sistemas de saúde, né, pública do mundo. Ela abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o mais complexo dos atendimentos, né, do nível de assistência mais complexo, né, que seria o transplante de órgãos. E o Sistema Único de Saúde, ele garante, né, é direito, né, garantido o acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, tá? Então, isso é um direito que compete, né, a todos, tá certo? Ele é amparado por um conceito ampliado da saúde, né, que foi criado, né, que foi instituído, na verdade, em 1988, pela Constituição Federal, e por meio do artigo 196, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, embasado, né, nesse artigo aqui, é que muitas das políticas que surgiram, né, foram em decorrência desse direito aqui, né, desse artigo, né. Então, por meio desse artigo, as políticas sociais e econômicas, elas surgem, né, com o intuito de reduzir o risco de doenças e agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, a proteção e a recuperação, tá? E a Lei 8080 é a lei do SUS, tá? Que rege o Sistema Único de Saúde, e no seu artigo 2º, ela fala que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços sociais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Então, quanto mais saúde tiver a população, mais bem organizado e estruturado economicamente é o país. Então, o nosso país está deixando um pouquinho a desejar. A gente precisa avançar muito nesse sentido, né, para a gente poder crescer aí, ser considerado uma das grandes potências econômicas aí, né? A gente precisa melhorar muito ainda o quesito saúde, né? Se a gente quer melhorar a economia do país, a gente tem que melhorar a saúde do nosso país, tá? E aí, só para fechar o resumão, né, de que o SUS, ele garante o acesso universal e gratuito e integral, né, aos seus usuários, né, promovendo, com ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação, né? Além disso, ele também dá assistência farmacêutica aos seus usuários, né? Ele tem um caráter descentralizado, ou seja, em cada esfera, né, do governo existe um diretor, né, um diretor único, ou seja, existe um representante no âmbito federal, um representante no âmbito estadual e um representante no âmbito municipal, tá? Então, por isso que ele é dito descentralizado. Se a gente dissesse que ele seria centralizado, a gente estaria falando que só o governo federal é que comandaria tudo, mas não. No SUS, cada uma das esferas tem as suas responsabilidades, tá? Então, por isso que é descentralizada.
tá? Com direção única em cada esfera do governo, que é exatamente isso que eu falei. Existe um representante no âmbito federal, um representante no âmbito estadual e um representante no âmbito municipal. Há necessidade de controle social, né, participação social. O SUS, ele existe por meio do financiamento, né, público, tá? E a participação, prevê a participação complementar da iniciativa privada, ou seja, dentro do SUS pode haver a iniciativa privada participando. Por exemplo, hospitais privados, hospitais particulares, eles podem abrir leitos para atender ao SUS, eles podem determinar, tá? Eles podem, vamos fazer assim, fazer uma parceria, né, com o SUS por meio de prestação de serviço, né? Nesse caso, o hospital particular prestaria um serviço para o SUS, tá? Que é o que a gente chama de participação complementar, tá? E aí, a regulamentação, não estou conseguindo ler aqui, gente, esse final. É regulamentado, a regulamentação é... Ah, tá. O SUS, né? Lê aqui para mim, gente. Regulamentado pela Agência Nacional, pela Anvisa, né? E pela ANS, tá? Então, é quem regulamenta aí, quem regulamenta o SUS, tá? É isso mesmo. Então, gente, cansativa a nossa aula de hoje, mas a gente finaliza Política Nacional de Promoção à Saúde, tá bom? E Beleza, Fernando. tá joia, gente? E aí, eu não vou passar atividade, não. Tô boazinha. Graças a Deus.